TábulaCast, o podcast da editora Tábula. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do TábulaCast, o podcast da editora Tábula. E hoje nós vamos falar de um dos maiores diretores que já chegaram em Hollywood e conquistaram o coração de todos nós, que é simplesmente Steven Spielberg. Mas nós não vamos falar sobre a carreira dele, nós vamos falar sobre o primeiro filme dele. Na verdade, o primeiro longa-metragem que catapultou ele para o estrelato e, consequentemente, tem muitas relações a toda a sua carreira, porque talvez seja o primeiro filme de monstro que ele acabou se tornando tão famoso, como o próprio Tubarão e também Jurassic Park. E para falar sobre este grande diretor e também as inspirações literárias e de quadrinhos, nós temos a presença de Fernando Barreto, o nosso parceiro e host diretor editor da editora Tábula, e também nós teremos dois convidados especiais, onde um já se tornou, na verdade, partícipe deste podcast de maneira integral, que é o nosso queridíssimo Romeu Martins, jornalista e escritor, e também o nosso grande Carlos Rutz, que além de ser um dos maiores tradutores brasileiros, é o editor do quadrinho que nós vamos conversar sobre hoje aqui com vocês. Então, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da TábulaCast, podcast da editora Tábula, que fala sobre cinema, livros e quadrinhos. O primeiro episódio, só para dar uma relembrada aqui rápido, nós falamos sobre vampiros, lobisomens e múmias, né? Depois, no segundo episódio, nós entramos no universo do Nosferatu, né? Então fica o convite para vocês escutarem ou assistirem esses programas, pois eles estão disponíveis tanto no YouTube como também no Spotify e demais agregadores de podcasts. E agora, nesse terceiro episódio, nós vamos nos aprofundar sobre esse primeiro filme do Spielberg, no livro que deu origem a ele, do Richard Matheson, e também no quadrinho que adapta este conto, que também é a inspiração para o filme, que é O Encurralado. Então, esse terceiro episódio vai começar agora e vocês estão convidados a participar então deste bate-papo que vai ser incrível. Vamos então falar um pouquinho sobre o autor. E aí eu jogo para o nosso queridíssimo Romeu Martins, grande escritor, para falar sobre seu colega de letras, Richard Matheson. Richard Matheson é um nome que talvez o público não associe tanto, né? Ele não é tão famoso com um autor de ficção científica quanto o Isaac Asimov, Lovecraft, H.G. Wells e tal. Mas nos Estados Unidos, que a popularidade da ficção científica é muito maior, a respeitabilidade que esse cara tem entre os pares dele, tanto porque ele também, além de escritor, romancista, escritor de contos, ele também era roteirista, né? É absurda. Absurda. Tanto que, imaginem, um livro que nós vamos debater mais para frente aqui, tem onde saiu um conto de ninguém menos que Stephen King e seu filho, o título do livro era Ele é a Lenda. E ele é a lenda em homenagem a Richard Matheson. Claro que fazer referência também a um conto dele, ou o livro, talvez a obra mais famosa dele é Eu Sou a Lenda, né? Mas imagina, fazem um livro em homenagem a um autor que o título é Eu Sou a Lenda e reúne ninguém mais, ninguém menos que Stephen King e seu filho. Porra, a moral do cara não é pouca, né? É verdade. Ele é um cara que escreveu para Além da Imaginação, temos ali Twilight Zone, talvez o episódio que mais esteja na memória das pessoas, que é aquele que tem o William Shatner dentro de um avião e tal, que ele olha para uma janela e vê um monstro. Sim, referenciado nos Simpsons, em tudo. Nossa, uma espécie de um monstro gremlin na asa, né? Isso. Ele foi escrito pelo Richard Matheson. Se a gente pensar, por exemplo, no Christopher Reeve, Superman, né? Fez 4 filmes do Superman, mas eu acho que tem um outro filme dele que é pelo menos mais famoso que dois desses filmes do Superman, que é o Em Algum Lugar do Passado. Sim, filme maravilhoso. Super muito clássico, bom, do muito bom. Inspirado. Viagem no Tempo, Exatamente. etc. Baita filme. Baseado numa obra do Richard Matheson. O Richard Matheson, na verdade, ele sempre foi muito conhecido como um roteirista de cinema, né? Muitos dos filmes que hoje em dia a gente reverencia passaram pela escrita do Richard Matheson, né? Como é a questão do Último Homem da Terra, o Omega Man, do Charlton Heston. Então,
Que são adaptações do Eu Sou a Lenda, que eu estava falando, e eu acho que a versão mais famosa é aquela com Will Smith, que tem uma participação da Sim, Alice Braga. sim. Todos esses são baseados no Eu Sou a Lenda, que é primordial, tanto para vampiros quanto para zumbis, assim, né? Sim, podemos trabalhar... Hoje, 2 livros dele, né, vão ser muito discutidos, né? Um deles é Eu Sou a Lenda, que foi citado já algumas vezes, e o outro que é o Duelo, que é a inspiração para o filme do Encurralado. Então, Fernando, Eu Sou a Lenda. Já assistiu o filme? Cara, chegou a ler o livro, alguma coisa? Não, eu já assisti o filme, né? Agora eu ouvi recentemente que eles estão querendo fazer uma segunda, né? Um segundo filme, né? Eu Sou a Lenda. Uma continuação, né? A inclusive? continuação. Até com o próprio Will Smith. Com o Will Smith etc. também. Não sei como, mas tudo bem. Eu acho que eles vão usar aquele final alternativo, né? Ai, dizendo meu que Deus. sim. Nem me Sim, falem sim, finais sim, alternativos. Sim, parece que é isso. Quem assistiu o filme, né? E não curtiu nenhum dos 2 finais, tem que ler o livro. O livro é excelente. Porque o livro é de arrepiar. Assim, o livro É um dos meus livros prediletos. Ele tem uma força muito maior, uma imersão muito maior do que o próprio filme. Isso é verdade, isso é verdade. Pra quem não sabe, o Eu Sou a Lenda, né, o livro, ele é de 54, né? Então não é uma questão de spoiler, mas, por favor, leiam. É um livro maravilhoso, a experiência de ler esse livro é totalmente diferente. Mas, basicamente, ele faz uma visão do universo dos vampiros, né? Pela ótica do caçador dos vampiros, né? Ele é um dos últimos humanos, e ele está caçando os vampiros. E esses vampiros têm um quê científico bem interessante, começa a sofrer até uma espécie de mutação, já começam a ter contato com o sol. Por isso que ele é tão importante também para o imaginário dos zumbis. Sim, sim. Tanto que o próprio Jorge Romero se inspirou neste universo social, né, dos vampiros do Richard Matheson, que eles já viraram uma sociedade, só que eles ainda têm aquela conotação clássica, né? Eles só aparecem à noite e tal, pelo menos a grande maioria. Que aí eu não vou contar, porque isso realmente seria um spoiler, isso aí não vale a pena, vale a pena vocês lerem pra descobrir. Assim como explicar o título. Não, mas eu acho que vou ter que explicar um pouco o título. Porque esse eu vou ter que explicar. Porque quem é a lenda, na verdade, acaba sendo não mais os vampiros, né? Porque eles não são mais lenda, eles são a realidade daquela sociedade. Agora, quem é a lenda é esse caçador, que o vampiro vai dormir à noite e não sabe se vai acordar vivo, porque tem um cara matando os vampiros durante o dia. É uma coisa incomum da gente ver em filmes de vampiro e etc e tal, que o vilão, né, não são eles, né? Porque não são eles. Eu vejo eles como uma evolução, né? Sim, eles agora são uma nova sociedade, eles têm uma nova cultura, e ele que ainda não virou vampiro, ele é o vilão, ele que é o cara que tá matando eles sem motivo algum, só pelo preconceito, por serem diferentes. Então, o livro ele tem uma perspectiva incrível, ainda nos dias de hoje. Imagina em 1954, né? Anos depois. Então, assim, é um baita livro, vale muito a pena, a escrita dele é muito boa. E ele traz, obviamente agora num conto muito menor, muito mais fininho, tanto que saiu na Playboy em abril de 1971 e acabou sendo adaptado para o cinema e para os quadrinhos, é o que nós vamos discutir aqui hoje, que é o Duelo. E aí agora eu jogo a bola pro Carlos Rutz, que é o nosso queridíssimo convidado, tradutor e editor do quadrinho, porque no final das contas houve uma escolha de fazer uma adaptação para o quadrinho utilizando muito mais o filme, né, as nomenclaturas, do que o livro, né? Qual é o critério? O que tu achou? O que tu acha a respeito disso? Cara, eu acho que primeiro tem uma característica no trabalho do Matheson, que ele aproxima o terror da gente. O terror não é mais num castelo, num país, num lugar. Então, quando fala de Eu Sou a Lenda, a gente pensa, é o lugar onde a gente mora em outro tempo, mas é aqui, né? Então, quando ele fala do duelo, ele está falando de uma estrada que todo mundo pega. Então, ele fala de uma série de coisas que pode acontecer, que nem o exemplo que tu mencionou, do cara olha pela janela do avião. É o tipo de pânico que qualquer um pode ter. Tipo assim, olha na janela e diz, será que eu vi alguma coisa? Esse momento de uma impressão que tu teve equivocada, pode ser um pânico se ele persiste, né? Tanto que a crise de pânico é essa, o instante que tu teve, quando se prorroga, ele vai te dominando e te consumindo. E ele planta essas sementes aí, né? E desculpa atrapalhar, mas assim, antes de até evoluir, conta um pouquinho pra nós, o que fala o Duelo? Qual é a ideia deste livro?
Cara, a ideia do duelo é um cidadão comum, né? É o average Homer Simpson, né? Que eles chamam assim, o cidadão normal, o americano comum, pegando a estrada para fazer os seus negócios, fazer sua viagem de negócio, suas vendas. E do nada, absolutamente do nada, ele passa a ser perseguido por um caminhoneiro. E uma das coisas principais dessa relação dele com o caminhoneiro é que não se explica as coisas. Então, o terror tá nisso. Porque se alguém explicasse, isso é uma vingança por causa de não sei o quê. Isso aqui é um caminhoneiro obcecado com um atropelado. Não tem motivo. E esse é o medo. Porque se tu não sabe qual é o motivo, tu não sabe como se proteger, não sabe como se defender, tu não sabe por onde correr. Qualquer um, né? Exatamente. Então, o que ele propõe é isso. Tipo assim, o terror sem uma resposta, uma receita. Tu não tem a bala de prata, tu não tem uma estaca no coração, tu não tem alho, tu não tem nada. Só tem que fugir. Exatamente. E aí tá o mais sufocante, né? Porque tu não tem uma receita a seguir e o telespectador e o leitor, eles também ficam nessa, tá, mas ninguém vai me dizer aqui o que tem que... Não, só vai passando. Próxima página, e tu só vai naquele... Então, acho que tem a narrativa dele tem um trunfo que é segurar a tua curiosidade, não saciar a tua curiosidade e no final te dizer assim, é isso mesmo. É isso aí. É isso mesmo. Tipo assim, o que o filme te provocou ao longo de todos esses minutos e o conto através das páginas e parágrafos, ele não precisa ter um encerramento que te deixe satisfeito e confortável. Ele pode te deixar sair do cinema com a sensação, pá, e se eu pego a estrada... Se eu encontro esse caminhoneiro. Exatamente. Que foi, não por coincidência, já esticando um pouquinho mais, o que aconteceu com o Stephen King e o Joe Hill. Eles descrevem que eles estavam num verão, o Stephen King tinha acabado de comprar o equivalente ao videolaser, né, que era um discão grande prateado digital que tu ligava na televisão, e na época não tinha locadora. Então, uma vez adquirido, era aquilo que tu ia assistir. E eles alugaram lá, acho que 3 filmes para passar o verão inteiro. E o Encurralado foi o filme que eles menos enjoaram. Então, eles assistiram repetidas vezes. E era divertido quando eles tinham que pegar o carro para ir comprar comida ou fazer alguma coisa na cidade. Essa sensação de, se fosse esse caminhão e não sei o quê. E o pai dele ameaçava, aperta o cinto aí. Tentava perseguir por alguns minutos de brincadeira, assim. Então, é uma sensação comum que a pessoa pode ter, né? Então, acho que esse trunfo do Madison de aproximar o terror da gente, como foi em Twilight Zone, como foi no Duelo, é um prato cheio para o cinema, né? Porque o cinema, quando tu transporta para a telona, o som, a tela grande, o silêncio, né? A falta de trilha sonora, a falta de explicação, não tem um narrador, tem não sei quantos minutos tem de diálogo, mas deve ter 2 no filme inteiro de diálogo. Então, tu fica um observador muito intenso do que está acontecendo. Né? Sim, tanto no livro, quanto, logicamente a gente vai falar do quadrinho ainda, mas tanto no livro quanto no quadrinho e no cinema, tu sente uma agonia, né? Ao assistir ou ao ler. No quadrinho eu sinto bastante isso. Essa aflição de sentir o motorista ali, no meio do nada, sem ter com quem contar, né, e tá fugindo de uma pessoa que ele não sabe qual é o motivo que está perseguindo ele. Então, justamente, se eu tivesse assistido isso no cinema na época, eu sairia do cinema já olhando no retrovisor para ver se não vinha alguém atrás de mim. Eu dei aula no interior de Santa Catarina, onde a gente mora, né? Por 2 ou 3 anos. Então, eu rodava muito as estradas que vai para o oeste catarinense. E aí é muito parecido com essas estradas norte-americanas. Aquelas estradas retas sem fim e com muitos caminhões. Principalmente o pessoal carregando toras e etc. E 2 filmes desbloquearam 2 medos, sabe? Um deles foi o Premonição, naquela cena que cai aquelas toras e... Eu sempre tinha certeza que se eu ficasse atrás do caminhão de tora, aquilo ali ia cair, ia dar um maior rolo. Então era um medo desbloqueado. E o outro medo foi por causa do filme do Encurralado, que eu assisti quando era criança. E, tipo, tu não consegue ver o motorista, tu não consegue ver nada. Então, sempre foram 2 medos que eu tive quando eu andava nessas estradas e falava, meu Deus do céu, se acontecer uma dessas 2 situações... Não, mas até hoje eu não fico do lado de caminhão com tora, não fico. Exato, é por causa daquele filme.
Ou eu Pior passo que ele, dá um jeito de passar. eu senti isso, porque teve uma época da minha vida que eu ia muito para São Paulo. E São Paulo também, né? Estrada e tal. E teve uma vez que a gente estava chegando, de madrugada, eu sempre viajava quinta à noite para chegar sexta de manhã. E teve uma vez que um caminhão na nossa frente resolveu sacanear. E ele estava carregando alguma coisa, tipo brita, alguma coisa pequena, assim. Ele começou a girar, rebolar na nossa frente para jogar aquilo no para-brisa Meu Deus, gente. O Que motorista, psicopata. psicopata. O motorista chegou a avisar a gente, olha, galera, eu não vou parar em registro. Né? Quem vai de Santa Catarina para São Paulo tem duas paradas, uma em Curitiba e outra em registro. Eu não vou fazer a parada de registro porque esse cara aqui tá muito louco. Ele tá querendo provocar um acidente com a gente. Cara, isso na madrugada, isso era, sei lá, 5 horas da manhã. Que medo. Você indo para São Paulo e acontece um encurralado na tua vida, velho. E Romeu, conta pra nós um pouquinho, porque assim, tem uma coisa curiosa, porque o Richard Matheson, né, ele lança o conto do Encurralado em 1971, na revista de abril da Playboy, e naquele mesmo ano já saiu o filme do Encurralado do Spielberg. A explicação para isso Como isso? É Nos simples. conte. É a fome que o Spielberg tava. Ele era um cara que já estava com uma reputação de um bom diretor de televisão. Ele já tinha dirigido, a gente falou do Além da Imaginação, o Rod Serling tinha outra série chamada Night Gallery, né? O Spielberg foi o diretor do primeiro episódio do Night Gallery. Ele dirigiu Columbo, por exemplo, que é uma baita de uma série policial e tal, para os tops das primeiras uma grandes séries do mundo e tal. E ele estava louco para se provar que ele poderia fazer alguma coisa para o cinema também, né? Então ele diz a lenda que ele deixou a secretária dele de sobreaviso. Olha, fica de olho em alguma história aí, compra tudo aí, compra New Yorker, compra Playboy, compra Esquire, compra qualquer coisa aí. Se tu vê alguma coisa que seja fácil de adaptar, que seja, tu olha assim, não, isso aqui é barato, o patrão consegue pagar do próprio bolso e tal, e ele faz alguma coisa. Então ela pegou, viu essa edição da Playboy, separou para ele, olha, cara, o cenário é estrada, tem um carro velho, um caminhão mais velho ainda, 2 personagens, para num bar e tal. Eu acho que tu consegue pagar isso aí. Ele, beleza. Levou para a ABC e ia ser um telefilme. Ia ser feito para a televisão. Essa obra-prima que a gente está falando foi gravada em 2 semanas, gente. Gente, pensei 2 semanas. Na minha cabeça, até nós estávamos conversando antes nos bastidores, eu imaginava que como o Richard Matheson já trabalhava para Hollywood, produzindo roteiros, né? Eu imaginei que ele tinha, talvez, conhecido Spielberg, dado com o roteiro, dá uma olhada. E aí ele meio que lançou já com o filme rodado, né? Sim, porque foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Então, Mas é incrível. 2 semamas, cara. 2 semanas, porque daí a ABC tinha um programa que eu agora não lembro se era o filme da semana ou o filme do mês. Então os caras, vamos gravar isso aí, vamos colocar numa próxima atração e tal. E o Spielberg fez, ele colocou a câmera em lugares que ninguém tinha pensado, colocou no rente ao chão, coisa e tal. Quando os executivos viram, cara, isso tá bom demais e tal, vamos lançar isso no cinema. Mas, porra, o filme foi feito ali para um bloco de televisão e tal. Tinha 1 hora e 10 minutos e tal. Não, a gente coloca 15 minutos a mais, dá uma estendida, coisa e tal, para poder ter Pra fechar aquela hora, 1h30, 1h30. pra sessão. Tanto que o filme tem 1h29, né? Se você pegar, ele é muito papum, né? Mas é muito louco, assim, a questão de filmagem, né? A posição que ele colocou as câmeras Sim, para mostrar velocidade em cima do pneu. Só que ele não se deu conta que um dia podia sair numa telona, né? Então, não tava, preparado pra isso. Talvez ele tivesse o desejo e tal, mas não tinha certeza de jeito nenhum. Porque quem bateu o martelo, vamos lançar isso no cinema, foram os executivos. Cara, isso tá bom demais. Já estende. Por isso que no começo do filme mostra o carro saindo da garagem, ainda na cidade, o rádio ligado. Aquilo ali foi feito para ampliar a metragem para ir pro cinema. Eles ampliaram umas ceninhas de estrada a mais. Tanto que na tela grande, se tu prestar atenção, tu aparece a imagem do Spielberg em algum vidro, alguma coisa assim, né? Cara, deve ser. No esquema Os erros de gravação, assim. de telefone, aquelas cabines telefônicas, aparecem... Ele não estava esperando por aquilo ali, né? Entendi. Porque o formato era para TV, então... O que apareceu verdade, a mais não ia aparecer na TV. Exato, né? Porque daí o corte, né? O ângulo que pega é maior por causa da película, né? Alguns estudiosos do cinema, eles fazem algumas críticas muito interessantes a respeito do Encurralado, porque eles dizem que ali estava, na verdade, a raiz dos filmes que no futuro o Spielberg ficaria tão famoso, que são as questões dos filmes de monstro, né?
Porque ele transforma este caminhão em um monstro. Ele não... É meio consenso dizer que o primeiro blockbuster da história e tal é o Tubarão, né? É o Tubarão. Tubarão Porque lá, e logo na sequência o próprio 2 Star anos Wars, depois, né? Star Wars, né? Porque foi ali que se pensou uma coisa que chegasse numa data com feriado, que desse para levar a família, grande golpe de marketing, muito anúncio e tal, várias salas de cinema passando ao mesmo tempo e tal. Então, ali foi pensado o blockbuster. O Tubarão é de 75. Esse filme, Encurralado, é de 71. Sim. Cara, a gente tá vendo aqui, se a gente fizer uma arqueologia e tal, esse é o pré-blockbuster, né? Isso ali, Sim. porque ali tá as ideias que o Spielberg foi explorar 4 anos mais Não, à e o que é frente pra fazer o interessante é Tubarão. que neste filme existe uma série de simbologias que, assim, uma dica. Dá pra assistir esse filme no YouTube. Se jogar, tu consegue encontrar no YouTube lá disponível o Encurralado. Eu acho que nas plataformas de streaming não tem. Tem? Tem pago, R$ 6,90. Dá pra alugar? Propaganda. Dá pra alugar, É, então. No Amazon. Na Amazon ou na Apple, você dá pra... eu nem Apple. sabia que dá pra alugar. Porque eu me lembro que eu pesquisei pra ver se eu achava, eu achei no YouTube, né, disponível lá. E quando vocês veem o filme, vocês notam claramente que o tratamento imagético que ele dá para aquele caminhão é realmente de um ser sobrenatural, de um monstro, ao ponto de quando chega o momento que tu mata este monstro, ele vai rugir, só que Sangrar. vai sangrar, só que aí, obviamente, com aquilo que o caminhão pode rugir e sangrar, né? Que é o óleo indo embora, é o caminhão se retorcendo, o metal. Então, assim, é muito poderoso e é um filme muito gostoso de assistir até hoje. Maravilhoso. Sim. É o filme do Spielberg que eu mais revi na minha vida. E Eu tinha um professor de cinema, eu fiz jornalismo na UFSC, né? O professor José Gatti era fanático por esse filme e tal. Para todas as turmas que ele deu aula, ele falava de Encurralado e tal. Porque foi, como eu estou dizendo, né? É um filme que, assim, cinema com 100 anos, né? Metade da trajetória do cinema foi marcada pela existência do blockbuster, né? Esse filme abriu estrada para, sabe, o modelo comercial mais bem sucedido da história do cinema, né? Eles muito falam- importante. Eles falam da questão de gravação, os problemas de gravação, né? Agora que eu entendi o porquê, né? Porque foram 2 semanas, né? Cara. 2 semanas para gravar. A questão Prazos do TV. final, né? Do final do monstro, né? O fim do monstro. O dublê ele teve que pular do caminhão, né? Porque ele não ia. Não sabia. Não, é que eles não iam conseguir gravar 2 vezes para explodir um caminhão. Eu acho que ele não tinha grana para. Não chega pra explodir duas E não vezes. tinha, não tinha E mais- talvez não tivesse 2 caminhões, né? De jeito Não tinha nenhum. caminhão 2. O dublê teria que pular do caminhão e fechar a porta. Meu Deus. Só que ele não conseguiu, parece, né? E a porta ficou aberta. Por isso que aparece a porta lá, aqueles tipo sangue, óleo esparramado. Cara, Mad Max foi assim também, né? Sim, com loucura o primeiro filme danada, também, né? eram as loucuras, os caras não tinham um orçamento, né? Que loucura. Não, imagina, normalmente dublê ou então faz uma computação gráfica, né? A imagem, tudo mais. Hoje em dia se faz isso, né? Dava pra deletar, né? Apagava. Às vezes não dava. A única pessoa que parece que faz esse tipo de coisa ainda é o Tom Cruise, né? Tom Cruise e o Nolan. Que faz umas coisas loucas assim, né? Não é o Jack Chan, né? Que pula das coisas e vai se quebrando, né? Mas é... Que incrível, que incrível. E assim, ó, uma dica pra quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o Spielberg e a produção dele, inclusive sobre esse filme, tem um episódio do Gaveta no YouTube, onde ele fez um episódio especial sobre o Spielberg. É bem legal, sabe? O diretor favorito dele. Que é um dos diretores favoritos dele, se não o melhor, o que ele mais gosta. Então, assim, é só colocar Gaveta, Spielberg, que vai ter um programinha muito legal que ele fala bastante sobre esse filme e toda a cinematografia do Steven Spielberg. Mas agora vem, na verdade, uma coisa muito interessante. Este livro é de 71, tivemos o filme, o Carlos já até contou um pouquinho sobre o primeiro contato do Steven Spielberg, do Stephen King, sobre o Encurralado, que a tradução original seria Duelo, né? Tanto que o primeiro livro, quando veio para o Brasil, veio como Duelo, mas o filme veio como Encurralado, e aí a gente acabou adotando, obviamente, esse nome Encurralado, que é o mais famoso. Mas o Stephen King e o filho dele, o Joe Hill, que é o autor de Lock and Key, tem selo próprio na DC... Telefone Preto. Telefone né? Preto. Já é um escritor muito consagrado, não só mais o filho do Stephen King, né? Eles acabaram fazendo um conto que é A Tribo. E aí eu gostaria que o Carlos nos explicasse qual é a relação deste conto da tribo com
o duelo do Richard Matheson? Então, o Joe Hill, ele foi convidado para participar da coletânea, né? Ele é a lenda, e eles tinham que fazer um conto. E aí ele disse assim, vou propor para o meu pai para escrever a 4 mãos, assim. E aí ficou mais assim, Stephen King deu mais o argumento e o Joe Hill mais escreveu mão na massa, assim. E o que eles trouxeram foi o vilão do Encurralado, eles trouxeram para a tribo, que é o caminhão. Então a gente tem mais uma história onde o caminhão tem esse mesmo papel de personagem sobre o qual ninguém sabe, nem motivação, etc. E eles escreveram, não podia deixar de ser diferente, o pai e filho escreveram uma história de relação de pai e filho, que a tribo é uma quadrilha de motociclistas, de veteranos de guerra, e 2 dos elementos ali são pai e filho. E aí aí eles têm que resolver um problema relacionado à dívida de droga, etc. Tem que fazer uma viagem. E no trajeto entre o ponto A e o ponto B ali, vem a perseguição do caminhão. E aí... Eles dão azar de encontrar o caminhão. Eles dão azar de encontrar o caminhão, só que dessa vez, tipo, o caminhão vem chacinando geral, assim. Então, é um conto mais sangrento, ele não tá mais no suspense. Aí agora ele já entrega uma quantidade de violência considerável, mas o princípio da perseguição do caminhão, essa é a grande inspiração do Joe Matheson. Eu acho que tem um truque psicológico muito bom ali, porque é o negócio da gente querer sempre torcer para o mais fraco, né? Se o Ibis jogar com o Real Madrid, pô, a pessoa tem que ser muito perturbada da cabeça para torcer para o Real Madrid. Tu vai torcer para o Ibis, né? Então, pô, você tem um caminhão e um carro, você vai torcer para o carro. Agora o pai e o filho levaram isso um degrau a mais ainda para baixo, ainda que é moto, né? Um caminhão e moto, né? E então é um truquezinho muito legal que os caras usaram. Não, e o que é interessante, assim, também, que é legal falar, é que a tribo acaba sendo um conto que se passa dentro do universo criado pelo Richard Matheson, né? Na verdade, eles não fazem uma inspiração no trabalho do Richard Matheson. Eles trabalham com a ideia de que o caminhão que a gente viu no conto do Duelo, que a gente viu no filme do Encurralado, este caminhão, em algum momento pregresso, ele encontrou com a galera da tribo. Né? Então, é muito legal com essa questão do multiverso, né? Você fala, ó, essa história se passa aqui dentro. É sempre o mesmo caminhão. Eu tenho certeza absoluta que aquele caminhão que quase me matou lá em São Paulo era ele. Dando rolê aqui pela América do Sul. Mas é bem estilo Mad Max, né? Só faltava um cara tocando guitarra em cima do caminhão. Sim, sim. E a Regiane Vinasci, que escreveu o prefácio do livro, especialista em Stephen King, a maior tradutora de Stephen King, ela sempre bate na tecla que, apesar de toda a roupagem de terror, o que o Stephen King escreve sobre é humanidade, relações humanas. Então, com toda a roupagem que tu tem de monstro, de mistério, assassinato, etc., tudo que tem em volta, ele está escrevendo relações humanas. Então, é uma história que tem bastante violência, tem personagens reconhecíveis, né? Porque tu tem alguns estereótipos, mas o foco central que conduz a história é uma relação humana de pai e filho, de lealdade entre amigos, etc. Então, tu tem ali outros ingredientes que não são só o que a gente vê nessa explosão, esse derramamento de sangue no asfalto, que não é pouco. Que não é pouco. Mas tu tem isso também. E ficou muito boa a transposição das cenas de ação, assim. Porque quando tu vai para a imagem, faz sentido, não dá a impressão que é uma conversa. Isso aqui é um conto convertido. Não, isso aqui foi escrito em quadrinhos muito bem, assim. A escola de ângulos é muito boa. E Fernando, você, na verdade, já estava na editora Tábula, né, quando saiu este material. Você, inclusive, produziu uma das artes da própria contracapa, ao lado do Joey Lotley. E me diz, qual foi a tua experiência no primeiro contato com este material? Que teve a edição e tradução do nosso queridíssimo Carlos Rutz. Então, cara, vamos fazer aqui um ping-pong com vocês dois. Sensacional, né? E, tipo, tradução do Carlos é a tradução do Carlos, né? Não tem o que tirar, o que botar, né? Ele... onde tu acha que tá bom, ele acha que tá médio, então ele vai lá e mexe mais um pouco, né, para deixar um negócio super top. Mas é o que eu falei anteriormente, assim, a experiência com o quadrinho
também te dá essa aflição, essa agonia de estar sendo perseguido por um caminhão. O primeiro ali, que é a tribo, ele é mais violento, lógico, né? Então ele te dá aquela sensação da violência, da tentativa de escapar do caminhão e tudo mais. Mas a segunda história do Richard Madison ali, com aquele cara que está tentando sair e as cores que foram usadas, sabe? Eu gostei muito também. Elas te dão essa sensação assim de desespero. Ao correr o quadrinho, né? Logicamente ele flui muito bem, tá? O diálogo flui muito bem. Obrigado, Carlão, né, pela tradução, tudo. Né? Eu tive o prazer de fazer um desenho, né? Eu fiz um desenho a lápis. Ficou muito bom, né? Ficou legal, ficou bem legal. E bem aí legal o Joey fez a arte final, coloriu tudo. Cara, sensacional. Um quadrinho sensacional. Eu recomendo 100%. Para assim, quem esse quadrinho, não assim. sabe, né, a TábulaCast é um podcast da editora Tábula e nós, consequentemente, temos essa editora, né? Essa editora que produz quadrinhos e livros. E um desses quadrinhos é o Road Rage, Fúria sobre Rodas, que ele, na verdade, foi licenciado, né? Ele foi publicado originalmente nos Estados Unidos. Ele é um material que foi publicado pela editora Tábula ao lado da Digital Comics, foi uma parceria. E ele traz essas duas histórias, né, da tribo e do duelo, que a gente traduziu como encurralado, daqui a pouco o Carlos vai falar a respeito, mas ela é adaptada por vários artistas, né? Então, por exemplo, nós temos o Chris Ryall, que fez a adaptação dos roteiros, e os desenhos da tribo que são feitos pelo Nelson Daniel, já no encurralado, os desenhos já são feitos pelo Rafa Garres. Então, há uma mudança de arte, né, nas histórias, e elas realmente elas são muito próprias e interessantes em cada uma delas, porque elas têm temáticas imagéticas bem diferentes. Então, eu gosto muito desse material. Foi uma das primeiras publicações da editora Tábula. Está disponível na Amazon, né? Então, quem aí se interessar em adquirir este quadrinho, pode procurar na Amazon, que tem. Já o livro A Tribo e o Duelo, eu não sei se eles estão à venda. Eu acho que tem que... Mas dá para achar em alguns sebos virtuais, dá para achar talvez em Mercado Livre. Tempo atrás eu vi que na Amazon tinha disponível algumas versões antigas da Tribo, principalmente em Kindle. Mas em físico acho que não tinha. Então já são um pouco mais difíceis de você achar os livros, né, para adquirir. Mas eu sei que tem porque foram publicados todos os dois no Brasil. E o quadrinho, consequentemente, tem disponível na Amazon. Mas, Carlão, você assumiu, né, o trabalho de edição desse quadrinho e a tradução. Quais foram as maiores dificuldades? Conta para nós um pouquinho de bastidores sobre este projeto em si. Então, a tribo, quando eu comecei a pesquisar o conto, e aí, que nem eu te falei, eu acho que encontrei até o conto inteiro disponível como amostra de uma coletânea, estava no Google Books, e eu não precisei pagar para ler o conto. Mas eu não li inteiro porque eu não queria que me contaminasse muito. O que eu estava mais preocupado é o seguinte, na tribo todo mundo tem um nome. E eu me preocupei em não trocar os nomes. Eu mantive os nomes originais, que o conto fez isso, manteve os nomes originais em inglês. Porque, bom, vai que alguém lê o conto e ele não vai conseguir identificar gratuitamente, né? Porque no quadrinho nem todos os personagens são aprofundados. Então, eu disse assim, se eu ficar rebatizando todo mundo aqui, o cara vier e disse assim, tá, mas esse é o fulano, porque quem lê o conto sabe que alguns personagens tiveram uma evolução um pouco maior, etc. Então, e aí aqui eles talvez apareçam como coadjuvantes. Então, para não confundir leitor, eu mantive os nomes, apesar de alguns terem uns pequenos trocadilhos, tipo, Doc provavelmente era o cara que trabalhava com um serviço médico no fronte de batalha, né? Então tem essas coisas assim. Mas o que mais pegou no Encurralado foi que no Encurralado tem um narrador, que na verdade não é um narrador onisciente como se ele tivesse zero envolvido. Ele conversa às vezes com o Man, né, que é o personagem principal. Ele fala assim, então ele tá... Então eu comecei... Que é um pouquinho diferente do filme, né? Que do filme não tem nada. Não, mas tu escuta... Tem alguns momentos de pensamentos do motorista, né? Uhum. E ali é o narrador que fala.
E aí, esse narrador, ele tava, como a gente sempre, é meio padrão dos quadrinhos, o narrador, ele sempre que ele enxerga de fora, ele fala o português correto, formal, etc. E eu precisava de uma aproximação, porque ele tá meio sussurrando, assim, então, cara, acho que... Então, ele tá narrando, mas ele tem uma proximidade com a história. Então, tipo, eu baixei o nível, deixei ele Entendi. falando mais informalmente. Então, cara, acho que tu vai ter que... Então, eu aproximei ele um Legal. pouco da linguagem, porque existe uma tensão acontecendo ali, e uma coisa que a gente percebe na arte do Encurralado, em comparação com a Tribo, que também tem uma arte muito bonita, mas são diferentes, eles não são, nitidamente não são a mesma história, nem visualmente. Ele tem uma sujeira no Encurralado, que tudo ali tem poeira, tem ferrugem, tem graxa, tem mão suja. A hora que ele entra no banheiro, que ele chega no diner, aí naquele restaurante de beira de estrada, tá tudo meio emporcalhado, todo mundo, as camisas estão meio sujas. Então tem isso o tempo todo, assim, aquela realidade. Esse desenhista me lembrou muito o Libermejo, né? A Sim. arte do cara, as cores que ele usa e tal. Então tem muito preto, assim, então na hora dele usar sombra é muito forte. Então tem o monocromático do deserto, assim, né? Tem os tons, mas tem aquela cor. Ele é tudo em paletas amarelas, marrons, é tudo O tempo todo te remete sujeira e ferrugem, sempre nesses cara. O tempo tons, né? todo, Às assim, vezes com um pouco de verde. E, Né? e dependendo do pavor que o cara tá sentindo, tá mais sujo ainda. É. A gente fala sujo, né? Pra quem tem ouvido, às vezes não entende. Essa forma de preto blocado ali, né? Fuligem, diesel, né? Uma coisa que foi uma opção também foi não mexer muito nas onomatopeias, porque elas estão chumbadas na imagem, elas são parte da imagem. Da arte. Diz, cara, é muito preciosismo eu achar que eu preciso tocar o scree com E, né? Scree, do inglês pro scree com I. É preciosismo, cara, porque tipo, tu vai mexer na imagem, tu vai alterar aquilo ali, sendo que aquilo compõe o quadro, né? Então a gente mexeu muito pouco nas onomatopeias. Tem alguma coisa que a gente mexeu mais na Tribo, porque tem uma hora na Tribo que é interessante que ele começa a dar com o pisca da moto o código Morse de que ele tá indo para a direita, então ele vai mostrando a letra D. E aí no original é a letra R de right, né? E aí tinha que trocar, porque aparece na imagem o cara que tá vendo os piscas, ele tá lendo ponto, traço, como código Morse. Né? E aí, tipo, a hora que eu olhei, disse, vai ter que mexer, porque, tipo, quem lê código Morse Letra vai D olhar. é outra sequência. Quem lê código Morse vai assim, ei, tá errado. Essa é a aqui." vantagem de trabalhar com o Carlos, né? Nós temos um tradutor que ele realmente atento, pensa no projeto. É Traduz incrível, é imagens incrível. também, né? Traduz imagens Tem também. que estar atento, assim. Mas Aí sabe, é desculpa, Inventar com o trabalho dos outros. mas tem uma curiosidade interessante que, não sei se tu enfrenta isso nas traduções que você tem trabalhado, Carlos, mas a gente tem percebido que, pelo menos o pessoal que trabalha com mangá, a gente vê muitas editoras falando isso, que existe quase um consenso que não se deve traduzir nenhuma onomatopeia, às vezes até imagens, como... eu estava lendo ontem, eu estava lendo um mangazinho lá, as crianças estavam brincando, aí eu levei um magazinho que eu tinha comprado na Amazon, sentei lá para ver, e a gente está acostumado nos quadrinhos, nos comics americanos, né? A gente receber a tradução e mandar a pessoa que vai fazer toda a diagramação do material, inclusive redesenhar os textos que estavam desenhados. Por exemplo, às vezes na imagem Uma placa. tinha uma placa em inglês, então a gente pede para redesenhar aquela com as mesmas letras, as mesmas fontes, Retocar, né? exit, saída. E botar saída. E nos mangás, uma coisa que é engraçado é que quando a gente vê nas placas, lá em japonês, existe, na verdade, um pedido até dos próprios leitores que não mexa na arte. Coloque lá o asterisco e diga a tradução. Né? O lance todo é uma discussão rica e tem gente debruçada sobre isso, assim. Mas muito disso do trocar e não trocar tem mais a ver com o que a gente está acostumado. A gente talvez hoje nem perceba, mas Batman é uma palavra em inglês. Só que é tão forte que a gente acha que Batman é um nome próprio. E não Homem-Morcego em inglês, porque é um nome muito forte. A gente já está acostumado com Batman. A gente não para mais pensar o Homem-Morcego. A gente vê o morcego no peito, beleza, passa.
E no caso do mangá, o que acontece é que muita gente hoje tem acesso ao mangá digitalmente antes dele ser saído oficialmente no Brasil. Então eles já vão se acostumando com o que tem lá fora, leem traduções que são ou piratas ou amadoras, ou que eles mesmos fazem, porque hoje o Google Lens é só você apontar o celular para a tela que ele troca o texto. Assim, Incrível, né? do jeito, É, né, do jeito macarrônico dele, ali. do jeito dele. Do jeito Google. Mas é que tá, para descobrir o final da história, isso basta. E para não tomar spoiler, isso basta. A gente não tá falando do leitor que quer se deliciar com o texto e ter a troca de página e ter não sei o quê. A gente quer saber o cara quem matou quem no final. A gente tá falando desse leitor muito apressado. Como era a galera que assistia seriado Lost foi por assim. torrent Lost foi assim. antes de sair o negócio. Eu assisti todo o Lost assim. Eu morava em Bituba. Olhando Bituba pra não tela. tinha... na época tinha antena. Lembra que tinha a época das antenas? Que tinha lá o aparelhinho e tal. Tava começando TV a cabo. Então, internet naquele modo ainda do... Sabe? Internet ainda naquele sistema. Então, assim que eu me mudei para Florianópolis, entrou o Lost. Eu era apaixonado. Foi a primeira série que fez todo mundo realmente sentar e ficar conjecturando o que poderia ser as coisas, né? E eu me lembro de um amigo meu chegar para mim com o pendrive, que a gente ainda rachava, porque aí tinha que baixar e tal. Aí ele só que já vinha com a legendinha, né? E aí eu vinha com o pendrive para poder botar na televisão ou no computador para poder ver, né? E aí era tudo isso aí. E agora eu me lembro qual era o nome das pessoas. Tinha legenda por... Aí eu tinha o crédito, né? Galera que fazia a legenda... Fansubs. Fansubs, eu acho que era isso. Fansubs. A comunidade no Orkut, né? Insane. Cara, tinha muito. Era uma galera, uma galera. Agora o cara falando na questão dos personagens, o nome dos personagens, manter os nomes, né? Se fosse o JP, já tinha botado o Juquinho, o João, O Tucano. o Tucano. Alguém ia se chamar JP. Mas eu tenho um negócio desse do Incrível nome ele. dos personagens que, assim, E é inevitável. E HQ ia ter 10 páginas a menos. Abraço, JP. É inevitável que quando tu tem o nome do personagem na tua língua, tu tenha mais aproximação. Tu tem uma coisa mais familiar, assim. E quando tu tem o nome estrangeiro, sempre tem um distanciamento aí. Mas a gente tem que levar em conta, tipo, a que universo aquilo pertence. Tipo assim, eu preciso realmente, vamos supor, o cara é um executivo em Nova York. É inverossímil que ele se chame Lucas da Cunha, tá ligado? É inverossímil que isso aconteça. Sim. Então, nesses casos é um exagero. Mas antigamente eu tô falando de 70 para trás. Ele podia se chamar Hernandes, mas De 70 para trás era o contrário. O inverossímil era você consumir produtos com nomes estrangeiros. Sim, tanto que os primeiros quadrinhos do Homem-Aranha, do próprio Batman, quando vieram no Brasil, eles foram traduzidos. Vocês lembram como é que era o nome de Gotham? Chegou a... Não, Riacho isso não me lembro. Doce. Riacho Doce, olha só. Bruce Wayne era Bruno... Miller. O Peter Parker que era... Pedro Prado. Pedro Prado. Já pensou, tipo... E que é interessante, né? Porque hoje em dia a gente está numa... Por conta até da globalização e etc., as próprias empresas, né, quando licenciam seus materiais, eles não querem muitas vezes que aconteça nem a mudança do título, certo? Sim, tem Então, alguns por exemplo, exageros. o Super-Homem, até pouco tempo atrás, os quadrinhos no Brasil era Super-Homem, né? Depois veio uma ordem de lá de cima e disse, não, agora é Superman, porque nós não queremos ter que fazer novas artes para produtos licenciados. A gente quer Superman igual para todos os lugares. Até licenciamento. Eu lembro na época da minissérie Invasão, lembram? Lembro. Que a Abril lançou. E daí vinha com uma edição do Planeta Diário, lembra? Lembro. O pessoal da Abril. Eles não puderam chamar o jornal de Planeta Diário. Por quê? Porque no Brasil, o pessoal do Cacete do Planeta já tinha licenciado. Planeta Diário já era uma marca deles. Olha só. Então, quando os caras lançaram a Invasão no Brasil, o jornal chamou Daily Planet, né? Porque... Então, esse é um risco que se corre de ter que fazer múltiplas licenças, né? Por isso que Caco Sapo virou, né? O Kermit. o Super-Homem, a gente tava falando aqui, mas o Super-Homem... Eu passei minha vida toda chamando o Super-Homem de Super-Homem, né? E agora é Superman. Eu sou do tempo que a Lois Lane se chamava Miriam Lane. Tempo atrás eu vi, eu não sei se tu tá aí sabendo disso, certamente sim, né, Carlos? Tempo atrás estava uma discussão sobre a questão do Homem-Aranha, né? Porque eles queriam manter o Spider-Man. O videogame já é Spider-Man.
Ah, o videogame já... O videogame eles falam português, tanto na dublagem quanto na legenda, só que o nome do personagem no game já é Spider-Man. Olha Então só. eles dizem assim, olha só, Spider-Man está vindo aqui. Então, é assim, Spidey, eles usam até Mas os apelidos. É do Espetacular Homem-Aranha, né? O jogo, né? Cara, é o jogo de Não, videogame. é o Spider... aquele da Sony, né? O Esse Spider-Man. PlayStation, do E PlayStation. realmente, tem um desenho que meu filho assiste, que ele adora, que é o Spidey e seus amigos. A gente vai ver isso acontecer. Né? Ó, Ou seja, já nem é... A gente já viu isso acontecer com Guerra nas Estrelas. Aham. A gente já viu isso acontecer com o Super-Homem, com o Caco. Vai acontecer com o Spider-Man, vai ver. O Uma hora nós não Puff, vamos ter mais. Tinkerbell. Sim, o Stray Puft tempo atrás trabalhava com o Pool já. Essa questão de Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas, eu sempre aprendi assim por causa do vô, né? O vô era fanático, né? Então, era leitor também compulsivo. Então, ele sempre falava, né? O X-Men era X-Men também, né? Uhum. Então, eu aprendi assim. Né? Hoje em dia não me faz, não me causa problema nenhum, entendeu? Mas sempre a lembrança fica, né? Mas é que nem eu falei, é muito do costume, o que tu tá habituado a ouvir. Então, a nossa geração aqui foi habituada com filmes dublados na televisão. Assim que as pessoas começaram a consumir filmes legendados em locadora e depois com TV a cabo, isso reverteu. Para algumas pessoas que não tiveram acesso a isso, nunca reverteu. As pessoas ainda querem ver filme dublado e ainda tem mercado para dublador, Sim. etc. E forte ainda, né? Existe pesquisa até que tem gente que a maioria, na verdade, prefere. Não, No- se na não é uma língua linguagem que eu tenha fluência, eu quero ver dublado. Até porque o dublado, muitas vezes, ele consegue criar localizações, ele cria... Às vezes ele salva filmes. Muito filme que vocês gostam dos anos 80 e 90, se vocês forem assistir eles no original, vocês vão odiar, porque Sim. a dublagem salvou muito filme, principalmente filmes do Stallone e do Schwarzenegger. Cara, Mulher Maravilha, velho. Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Gal Gadot é salva pela... Não sei o nome da dubladora dela. O Curtindo a Vida Doidado. Gente, Vai- agora, filme vai que... lá ver o original. Olha só, todo mundo com aqui... legenda. Você todo pode mundo- até ter com legenda, mas não Todo não vai mundo rolar. gosta do Keanu Reeves, né? É um cara muito querido por todo mundo. Mas, gente, o Constantine dele em inglês é inassistível. Ele é uma pedra interpretando Constantine, que tem aquele jeito mais irônico. Agora, quando tu assiste o Constantine em português, dublado, é uma delícia, sabe? Ele é sexy, sabe? Ele tem jogo de cintura. E quando vem em inglês, é ridículo. O Keanu Reeves não consegue, ele não alcança. Entende? Então, muitas vezes a dublagem salva, assim. Mas realmente, é como o Carlos falou, assim, o costume é tanto que tem pessoas que escutam, assistem animes em japonês, exatamente por causa disso, porque não tem acesso a ele dublado. É, meu filho é assim. Ele né? pega É lá na japonês. gringa com aquela legenda macarrônica. Então, quando vem o episódio já por um streaming ou por alguns que vai vir dublado, eles não gostam. Eles querem escutar, eles gostam do som dos gritos em japonês e ler a legenda. E tem, quando vai fazer É uma questão de a costume. dublagem oficial e tal, às vezes dá problema sério, né? Teve o caso lá como é que é aquele da Serra Elétrica lá, o Chai Sound? Não sei. Sim. Os caras iam traduzir do jeito correto e tal, profissional e tal, mas os caras queriam os palavrões, as gírias e tal do fansub deles e tal. Sim. O Guilherme Briggs teve que sair, ele, pelo amor de Deus, estava sofrendo ameaça de morte, porque ia mudar o slogan do que o cara grita e tal. Não, tem que falar o futuro é pica. Acho que, se eu não me engano, é isso. Não, mas não é isso que ele fala. Não, tem que falar o futuro é pica. É muito louco, é muito louco. E, gente, assim, ó, estamos então nos encaminhando para o final, né? E muito obrigado pela audiência de vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e demais agregadores. E pra gente encerrar aqui o tema, eu gostaria de, na verdade, passar a palavra um pouquinho para cada um dos convidados para dizer aí como é que fazem para localizar vocês. Convido todos a assistir o episódio 1 e 2 do TabulaCast. E vamos começar então pelo nosso convidado de hoje, que é o senhor Carlos Rutz. E aí, Carlão, onde é que a gente encontra teus podcasts para falar contigo? Como é que funciona? Cara, queria convidar todo mundo para ouvir a nova temporada do Notas. Agora a gente tá no ar. Quando a gente falou a primeira vez, a gente tava prestes a gravar, agora já tá no ar. E a gente tá com uma novidade esse ano aí, que é o Notinhas. Que é tipo, se você tem algo a dizer sobre tradução, envia pra gente, a gente vai lançar como um mini que episódio. incrível, que incrível. Sem precisar que você ache assim, eu não acho que não vale uma discussão por um episódio inteiro. Então a gente teve o primeiro,
que foi o JP Martins, Citado JP? né? citado JP, Adoro ele, cara. o onipresente JP Martins, É uma pessoa incrível. que ele fez uma pesquisa gigantesca sobre por que se chamava os alemães de Jerry. É uma ofensa que tinha na Segunda Guerra chamar os alemães de Jerry. E ele encontrou pistas falsas, assim. E aí ele foi pesquisando, espremendo e descobriu. E ele compartilhou, ele mandou lá um áudio explicando todo o processo Que de massa. pesquisa dele, assim. Que legal. Ele é muito cuidadoso. Então, a gente quer abrir, porque tem gente que às vezes tem vergonha de ser entrevistado, às vezes não sei o quê, mas às vezes para mandar um áudio, para mandar alguma coisa, a pessoa tá afim. E mesmo que não seja tradutor, mas que quer propor uma discussão, alguma coisa assim, Notinhas, então, essa ferramenta que a gente Que abriu legal, aí no que nosso... legal. Às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa, né? Inclusive a gente vai mandar notinhas, porque às vezes a gente, vamos supor, eu tô numa Comic Con, encontro alguém e posso chegar e gravar uma mini entrevista ali, Sim. 10, 15 minutinhos com alguém, Ah, trocar uma ideia sobre tradução Cara, e mandar ali sem precisar parar. Tem o todo Notas mundo, Tradutores e o horário. Post-it. E o post-it é bem... A imagem é um post-it. A imagem é um post-it. Se você acha que a vida de tradutor é fácil, né, vá lá escutar o podcast. É excelente. O podcast... Gente, é um podcast maravilhoso que, assim, ó, não é só pra quem trabalha na área, é pra quem gosta de saber o processo de como isso funciona. É muito legal. Assim, tem umas coisas que o cara nem pensa que isso poderia gerar um problema e tava lá eles ficando cabelo branco pra resolver A gente tem um situações. episódio que até hoje, quando alguém descobre, manda mensagem pra gente, que é o episódio especial sobre tradução de palavrão, que a gente trocou toda a abertura por xingamento. Então, é um xingando o outro. Então, diz assim, eu tô aqui com esse e a gente um xingando o outro. A Bruna, minha esposa, que faz a narração da abertura, ela também trocou tudo por palavrão. Que Então, cada legal. vez que alguém chega, porque as pessoas, quando conhecem, começam a assistir da primeira temporada, né? E é o Aham, episódio sim. 16 da primeira temporada. Aí assim, meu Deus, que maravilha isso aqui! Porque tem a nossa discussão a sério dentro do episódio sobre tradução de palavrão, como as coisas mudaram ao longo dos anos, coisa que não era palavrão agora é, coisa que era não é mais. Então, tem tudo isso. E aí, só que tem essa abertura que é meio chocante, assim, tu assim, uou! Tô assistindo o episódio de adulto. Escrito e dirigido E por também- Quentin Tarantino. E a gente botou, que no Spotify tem o negócio pra tu botar Mais episódio 18. censurado ou não, né? Este é o único episódio censurado, tá lá censurado. Porque Incrível. o pessoal acha que é só pegar e traduzir, né? Eu sei inglês, vou traduzir, pega pra traduzir. Mas não, tem que estudar, tem que ver tipo de linguagem, tem que ver a cultura dos lugares onde do que tá traduzindo. Cara, são várias coisas. Existe uma questão de adaptação, localização, né? É importantíssimo. E o Carlão e o Mário, eles falam tudo lá no podcast. É verdade. E tem é a verdade. gratuidade, né? Porque às vezes a intenção é simplesmente um desabafo e dependendo do que tu botar na tradução vai ser uma ofensa e não tá ofendendo, ele tá só desabafando. É que, Né? é que nem tu falar com o francês, né? Uhum. O francês fala todo... Tu acha que ele tá te xingando, ele tá elogiando o teu trabalho, né? Vai ouvir poesia em alemão pra ver que é bom. Basicamente, o cara tá limpando a garganta, né? Final do ano eu falei com o Michelangelo Prado, né? Então ele falou assim, cara, eu prefiro o Brasil, eu adoro o Brasil, eu gosto de vir pro Brasil porque eu passei um tempo na França e eles são muito brutos e eles começam a falar, tu acha que eles estão te xingando, eles estão te elogiando, e aí, cara, é muito difícil lidar com o francês, eu adoro brasileiro. Será que ele foi pro Rio de Janeiro, né? E, Fernando, e pra falar com a editora, pra conversar contigo, como é que a gente faz pra localizar? Pode procurar pelo Instagram, né? Nós temos lá acesso ao WhatsApp. É só chamar, eu respondo na hora, legal, né? Legal. No Instagram, você vai falar com o Douglas, com a Priscila, né? Lá uma vez ou outra comigo, mas no WhatsApp direto. Pode mandar. Fernandão. Eu respondo, gente, até 11h30 da noite, 1h da manhã, eu tô respondendo. Vai cara. deixando. Enquanto eu estiver trabalhando ali, tipo, Ai. ontem eu fiquei até 2h40. Meu Deus, por quê? Eu tava vendo o Deus, né? Ah, tá. Segundo Laerte, né? Então, eu atendi gente ali no Meu WhatsApp Jesus. da Tábula, Do grupo dos 2 horas da coloristas? manhã. Hã? Do grupo dos coloristas ou Não. de cliente? De cliente. Hoje, viram? Olha só o Empenho. prestígio que vocês têm Porque aí. se eu não respondo na hora, porque não tem condições. Tipo, ele tá dormindo. É, tá se alimentando. Coisas... só uma colocação que a gente tava falando muito dos filmes, né? Do Spielberg e tudo mais, do King, do Madison. Os dois tiveram várias adaptações para cinema, né? Sim. Né? Antes de encerrar assim. E tem um outro filme que eu cheguei a anotar, que é Perseguição de 2001, com o Paul Walker, né? Que era do Velozes e Furiosos lá.
que morreu. Não conheço, não vi esse filme. É mais ou menos o esquema do Encurralado, só que eles, com rádio, eles começam a ofender os motoristas motoristas de caminhão e aí começa uma perseguição. Mas é mais ou menos a mesma vibe do filme Entendi, do Encurralado. Quem quiser Só que aí eles procurar, querem dar motivação. eles querem Que aí é o cara não tinha motivo, que ele é não o sabia. que acaba sendo, acho que a grande pérola do Richard Matheson e do Spielberg que mantém isso, que é este monstro anônimo, né? Porque realmente ele te transforma em algo que pode acontecer com qualquer um. Porque neste caso, tu vê esse filme, tu só pensa, olha, eu nunca vou puxar briga com um caminhoneiro. Não sabe se era Não, é uma possessão, boa ideia, né? né? Se era Agora, uma possessão no caminhão ou se era um Transformers. agora ali não, ali tu, tipo, ali o cara tava indo trabalhar, não fez nada, não cortou, não fez nada, tava indo de boa. E de repente o cara começa a querer matar ele, sabe? Então esse é o que realmente dá o medo. Possessão é o Christine, né? O carro É o assassino. Christine, Christine. Nós podíamos virar o caminhãozinho embaixo pra ver se não tem o símbolo do Decepticon, né? Ah, Embaixo dele, é possível que tenha, é possível que tenha. E Romeu, que agora não é mais convidado, né? O Romeu agora é persona fixa aqui do Habitué. podcast. Muito Habitué. obrigado, né, por ter aceitado. Persona grata. E nos conte, pra falar com você, pra ver o teu quadrinho do Nosferatu que ficou incrível, só tem elogios. Agora, eu agradeço muito o Fernando e o Douglas, graças a eles nós estamos, o Nosferatu está na Amazon, Sim, então sim. se você procurar lá Nosferatu Quadrinhos, Nosferatu Romeu Martins, você vai encontrar. Tem até lá eles dando toque, que tem um cupomzinho lá para colocar, R$20 de desconto. Quem é membro Prime recebe ainda de graça em 2 dias. Material maravilhoso, cara. Pô, Meu Deus. ficou massa. A gente Ficou também bom. toma cuidado com esses negócios de onomatopeias, deixando tudo em alemão ali e tal. Mas, no mais, assim, me encontra como Romeu MC Martins em quase Instagram é o todas- melhor lugar? Eu ainda sou um cara velho, então eu tô lá no Facebook, tá bastante no Facebook. Tá no Twitter, que ainda se chama Twitter, na minha casa ainda é Twitter, é o nome dele. E, ó, tem alguém aqui me bipando aqui agora nesse exato instante. Romeu MC Martins. Perfeito. Gente, então, olha, muito obrigado por participarem deste terceiro episódio do TábulaCast, o podcast da editora Tábula, onde nós falamos sobre cinema, quadrinhos e literatura. E ficamos, então, convidando vocês para assistirem o primeiro e o segundo episódio e, em breve, o episódio número 4 vai trazer novidades interessantíssimas, vocês vão gostar. Então, gente, ó, muito obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos queridos convidados. Tenham, então, um excelente dia, manhã, tarde, noite, madrugada, não sei que hora que você está escutando isso aqui ou vendo, mas tenha uma vida feliz, próspera e cuidado com caminhões possuídos. Então é isso aí, falou galera, tchau. Valeu, gente. Valeu.